Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, 21 horas e 17 minutos aqui em Kyoto, no Japão. Bom dia quem estiver no Brasil. E nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que eu até tirei aqui, vocês estão vendo aqui o fundo original aqui do lobby, do saguão aqui do hostel onde eu estou hospedado em Kyoto, no Japão. Parece que estava dando uma tremelicada na foto do Monte Fuji, mas agora está ok, vocês estão me vendo aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre como entender como figuras midiáticas como o Donald Trump, o Volodymyr Zelensky, ou agora o Gustavo Lima, no Brasil, que se declarou pré-candidato à presidência do Brasil. Donald Trump é empresário, né? Na verdade, herdou a fortuna do pai, e aí se desenvolveu como empresário do setor imobiliário, construção civil, e homem midiático. Acabou, infelizmente, se tornando o presidente dos Estados Unidos, agora pela segunda vez. Volodymyr Zelensky, que era ator e comediante, se tornou presidente da Ucrânia. E o Gustavo Lima, nós esperamos, obviamente, que não seja eleito, caso venha, de fato, a se candidatar como presidente, é cantor. Então, como entender que figuras como midiáticas, como esses três e tantos outros aí que estão aparecendo no cenário, eu não diria político, eu diria antipolítico, apolítico, contrapolítico, por que essas figuras estão se tornando políticas? O que está acontecendo com o âmbito público? Isso é muito importante, eu quero fazer uma análise estrutural aqui com vocês e pluricausal para a gente tentar compreender esse fenômeno. Me parece da maior gravidade e da maior importância também, porque senão a gente fica aqui à deriva e fica achando só que é uma característica esdrúxula, não que não o seja, sem compreender aí múltiplas raízes para esse fenômeno, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like aqui no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, como a nossa queridíssima Thelma Guelpa, minha aluna, amiga da Universidade Virtual do Vassoler, está sempre nos cursos. Obrigado, mandou um super sticker aqui apoiando o trabalho, muito obrigado para a Thelma.
e ou um superchat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.flavioricardovasoler.com.br. Minha irmã Larissa e eu estamos trabalhando para atualizar as fotos aqui das viagens de Vassoler pelo Japão. Eu estou falando da cidade de Kyoto, uma linda cidade. Fui hoje à Floresta de Bambu, visitei o Templo Dourado budista maravilhoso, fui até o mercado de Nishiki, ou Nishiki, coloquei as fotos e já terminei de editar o vídeo das viagens de Vassoler, que vai ao ar hoje para vocês, às 8 horas da noite, para mim, às 8 horas da manhã. Eu tô conseguindo praticamente todo santo dia colocar um vídeo novo das viagens de Vassoler aqui pelo Japão, então acompanhem na playlist Viagens de Vassoler e as fotos no meu canal, no meu site Flávio Ricardo Vassoler, www.flavioricardovassoler.com.br. Vamos lá, gente. Pessoal, é o seguinte, se a gente pega o histórico do Brasil, por exemplo, após a redemocratização, a Dilma Rousseff não era um quadro político. Ela era e continua sendo uma grande técnica, um grande quadro estatal. Hoje ocupa a presidência do Banco dos BRICS, né? Foi elogiada, inclusive, pelo Vladimir Putin recentemente, pelo seu papel à frente do Banco dos BRICS. E, fora Dilma Rousseff, o Fernando Collor, com todas as divergências ideológicas, políticas, sociais, econômicas que nós tenhamos com relação a ele. O seu sucessor após o impeachment, né? E o Itamar Franco. O Fernando Henrique, intelectual da Universidade de São Paulo. O Lula, maior líder político da história do Brasil, junto com Getúlio Vargas. Todos eram políticos de carreira. Né, tinham feito uma carreira na política, o Lula continua aí em voga, tinha uma carreira em partidos políticos, o Lula é fundador de um, nós conhecemos toda a sua brilhante trajetória, e conheciam o Brasil, as peculiaridades do Brasil, a máquina pública, os contextos e contradições da política brasileira. Agora, o Gustavo Lima, vejam, não conheço o trabalho artístico dele, não vou falar sobre isso. O que eu sei é que ele tem simpatia pelo campo da extrema-direita no Brasil, tem interlocução com Jair Bolsonaro, tem interlocução com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E eu quero entender como é que alguém que nunca militou em movimento social, que não conhece a máquina pública, que nunca teve posições a favor dos humilhados e ofendidos no Brasil, que arrola sua fortuna como capital político, sendo capital econômico por excelência, como é que o Gustavo Lima se torna pré-candidato à presidência? Mas ele não é o primeiro, como eu já disse. O Trump, o Zelensky. A gente poderia pensar em vários e vários locais do mundo com figuras outsiders, figuras de fora da política, vindo para o âmbito político. O que está acontecendo? Eu quero analisar isso de maneira pluricausal. Desde a queda do socialismo real, o que os donos do capital industrial, financeiro, vêm fazendo é recolher os anéis que eles haviam cedido no pós-Segunda Guerra, ao longo das gerações do pós-Segunda Guerra, para que não perdessem os dedos. Quem foi a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial? A União Soviética. E, nesse sentido, os Estados Unidos, com o Plano Marshall, com injeção de dinheiro na Europa, procuraram impedir a comunização da Europa Ocidental também, que as tropas do Exército Vermelho estacionassem na Península Ibérica, não parassem ali em Berlim e fossem adiante.
os partidos comunistas organizados, espelhando-se muitas vezes na União Soviética, forçavam, naquele momento, um grande prestígio da esquerda internacional. E a democracia cristã, que era a direita europeia no fim da Segunda Guerra Mundial, propugnava pela reforma agrária. A direita falava em reforma agrária. Hoje, reforma, não revolução agrária, virou um tema da esquerda, dada a direitização do contexto histórico, do nosso contexto epocal, que é muito triste, obviamente, para nós. Então, não é à toa que, sem uma antítese em relação ao capitalismo, o superestado, para aqueles que sequestram, assaltam, roubam o Estado com lobbies, transformando o Estado em um balcão privado, uma promiscuidade terrível entre o público e o privado. Essa é a história da plutocracia dos Estados Unidos, por exemplo, do complexo industrial, financeiro e militar. Não querem mais transigir com saúde pública, educação pública, programas de habitação, direitos trabalhistas, direitos de pensão e aposentadoria. Por quê? Porque além de não haver uma antítese histórica agora ao capitalismo, o que há é uma quarta revolução industrial que muda estruturalmente, trazendo contradições, até como tiros no pé do capitalismo para o futuro, da substituição da antiga classe trabalhadora, do modelo fordista, o mesmo toyotista, para o modelo de automação com substituição dos trabalhadores e trabalhadoras por máquinas, por inteligências artificiais, sua precarização, a perda dos direitos trabalhistas implicando o trato de mercadoria completa sem direitos trabalhistas, férias 13º, férias remuneradas, adiantamento de férias, licença saúde, licença maternidade, licença paternidade, o que houver de cidadania e civilização para a classe trabalhadora, como foi para os meus pais, que eram proletários, eu sempre digo, da minha eterna cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um polo industrial ali de meados do século XX. E aí o que acontece? Não é à toa, então, que a sanha privatista é superestado para quem rouba o Estado. Para nós que precisamos dos serviços públicos, é nenhum Estado. É cada um por si, é darwinismo social na pior medida. Só, gente, que as pessoas buscam redes de pertencimento para sua identidade e redes de apoio pelo desespero. Família, parcos amigos, porque as relações de confiança estão se esboroando completamente. E no momento mesmo em que o turbocapitalismo neoliberal mais nos bombardeia com as suas propagandas idiotas, coisificadas, estupidificantes, ignorantes, odientas, de opulência financeira, de coisificação corpórea, sem a qual ninguém é desejável, de quanto comer, como vestir, para onde ir, o que ostentar, homens e mulheres placa, transformando-se em anúncios outdoors ambulantes. Nesse momento em que nós somos bombardeados a perfazer um rito de aparência continuamente renovado por essa invasão, essa capilarização de redes sociais, no momento também em que nós temos a cognição destruída, a atenção destruída, o princípio da concentração destruído, nesse momento em que somos forçados a termos cumulativamente, já não é valorizada a casa do milhão, se fala em bilhão, coisa odienta. Nesse momento mesmo, em termos materiais concretos, o capitalismo nunca foi tão mentiroso e tão escasso para justamente a prosperidade. Vamos usar até um termo aí do neoempreendedorismo. É mentira a prosperidade para muitas pessoas. Pura e simplesmente uma mentira, um engodo. Não vai acontecer dessa maneira. Infelizmente, gostaria, obviamente, que as pessoas tivessem condições materiais melhores. A saída, vendida como saída individual, é a transferência da culpa para o sujeito de um problema objetivo
de um problema social, histórico, econômico, social, de pilhagem privada da coisa pública, da riqueza coletivamente produzida. Tá, Vassolé, mas onde entram figuras midiáticas como o Trump, o Zelensky e o Gustavo Lima? Tem notoriedade, são figuras com visibilidade, midiáticas, Trump da televisão, Zelensky dos filmes e também da televisão, Gustavo Lima dos palcos, sendo cantor. São pessoas ricas, são pessoas que mostram lifestyle, como vamos usar os termos aqui, fazer uma etnografia antropológica, usar os termos aí desse campo, ao qual, graças a Deus, eu não pertenço e não quero pertencer, mas vamos usar o vocabulário coisificado e anglicizado desse campo. Fazem a dimensão de um lifestyle, com carrões, com mansões, apartamentos, apresentando vitória, sucesso na vida, felicidade, como equivalente à opulência material. Mentira para a maior parte da humanidade, e nem para aqueles parcos e poucos que possuem isso, nem eles estão eximidos de depressão, porque a coisificação desse tipo de vida é terrível, gente. Mas a maior parte das pessoas, sem quaisquer instrumentais para desconstruir esse tipo de violência, se tornam abduzidas por isso. E aí, gente, na destruição das soluções coletivas, na criminalização do campo progressista, do campo da esquerda, mundialmente configurado, na dimensão de que o capitalismo é como oxigênio, natural, não é historicamente produzido, mas na negação do seu caráter histórico, no fechamento de horizontes do imaginário para além do capitalismo, na dimensão de que soluções coletivas são aquelas que, de fato, tendem a garantir direitos dificilmente conquistados. Eu sempre falo isso, repito com o maior orgulho e nostalgia dos meus pais. Não fossem os direitos trabalhistas conquistados com muitas greves, piquetes, partidos políticos, movimentos sociais e mortes dos trabalhadores e trabalhadoras desde a primeira Revolução Industrial, meus pais não teriam comprado uma casa própria no bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo, em fins da década de 80. E eu não estaria aqui. Nossa vida teria sido muito diferente. Quando uma família de classe trabalhadora deixa de pagar aluguel, pode pegar esse dinheiro e usar para outra coisa. No caso, minha irmã teve a escola paga pela minha mãe. Isso ajudou muito a vida da minha irmã. E também liberou uma parcela de renda para nossa família. Renda sempre apertada, obviamente. Então, gente, o que acontece? Quando os parâmetros de sucesso são cumulativos de dinheiro, são hedonistas, de ostentação, quanto mais a pessoa tem o seu ego hipertrofiado pela exposição, mais ela se torna uma resultante vetorial daquilo que a maioria das pessoas não consegue fazer, que é aparecer, que é algum tipo de substância, ainda que gasosa, vaporizada, fictícia, sem nenhum tipo de enraizamento, para que os outros a vejam, para que possa se tornar você SA, capitalizar em relação a si mesmo, e mostrar, como o Pablo Marçal falou em 2024, que se trata de ensinar as pessoas a ficarem ricas, para que não precisem umas das outras, para que possam empreender. E essa destruição das estruturas de proteção social e econômica e política, essa destruição, ela vem, no caso do Brasil, acompanhada de um afluxo cada vez maior a comunidades religiosas de pertencimento, e tendem a substituir as políticas públicas por teologia da prosperidade, ou por solidariedade igrejeira. Isso é perigosíssimo para o tecido social brasileiro. Perigosíssimo. Então, quando eu olho para esses fatores multicausais, a respeito dos quais eu estou falando para vocês, quando eu vejo que
os parâmetros simbólicos de reconhecimento se voltam não para intelectuais, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, não para pessoas que falam em trabalho voluntário, líderes políticos, líderes de movimentos sociais, mas para pessoas ricas, para pessoas que mostram padrões de consumo, de beleza coisificada, que mal conseguem concatenar com profundidade alguma frase, se é que o fazem, mas vociferam lugares comuns. Essas pessoas recebem o prestígio. Elas são resultantes vetoriais do tipo de sociedade a que nós chegamos, ou do esgarçamento do tecido social a que nós chegamos. O Guy Debord, esse crítico social francês, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, vale muito a pena ler isso, e ele fala do fetiche da mercadoria sendo introjetado como categoria anímica, psicológica. Aliás, nós chegamos até isso, né? Qualquer tipo de confiança, envolvimento, pressupõe a tessitura do tempo. Tempo é o que as pessoas não têm, maximizando a si mesmas e tentando não se inculpar pela impossibilidade de ficarem ricas como os modelos coisificados que seguem. Então, quem já conquistou isso, quem tem notoriedade, ou para usar o termo do Trump, falem mal, mas falem de mim. Donald Trump repete esse mantra para cima e para baixo. O Colin Powell, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos à época do governo George W. Bush, de quem nós discordamos, imagina, a maior parte da comunidade aqui discorda ideologicamente dele, chegou a chamar Donald Trump de national shame, vergonha nacional. Eu estava morando nos Estados Unidos em 2016, quando o senhor Donald Trump foi lamentavelmente eleito pela primeira vez. Peguei um táxi naquela época em Chicago, pouco antes da eleição do Trump, perguntei para um taxista, um trabalhador como nós, perguntei se ele estava de acordo com uma das propostas do Trump de corte de impostos para os mais ricos. Eu estava indignado e queria sentir dele se ele também estava sentindo indignação. Ele vira para mim e fala, não, eu acho correto isso. Eu falei, como assim, meu amigo? Os mais ricos fizeram a sua fortuna a partir da riqueza socialmente produzida. E se eles estão se beneficiando dessa riqueza socialmente produzida, não é justo que eles paguem mais impostos para retroalimentar uma sociedade mais solidária, mais fraterna, menos desigual? O taxista vira para mim, trabalhando de sol a sol, trabalhador duro, fala para mim o seguinte, eu concordo com o fato de os mais ricos não pagarem muitos impostos, porque quando eu ficar milionário eu também não vou querer pagar impostos. A gente precisa de dominação com arame farpado, quando o arame farpado foi passado ao redor do imaginário da pessoa? Quando a pessoa não é um trabalhador, ou não se vê como trabalhador, quando a sua imagem objetiva é turvada pela imagem subjetiva de que é um proto-milionário, de que é um empreendedor, de que não está sendo explorado em frente do volante, trabalhando 16, 18, 20 horas por dia? Então aqui, gente, nós temos uma situação que faz com que individualistas endinheirados, pessoas conservadoras pensando em si, ensinando caminhos para que tantos outros fiquem ricos, e a gente sabe que isso não vai acontecer, as exceções parcas e poucas confirmam a regra, abrem caminho, abrem alas para o espetáculo. Um espetáculo que traz, no âmbito da competitividade total, que o turbocapitalismo neoliberal tanto valoriza, para o achincalhamento da política, do Estado, das políticas públicas, das soluções coletivas. E aqui tem uma coisa, né? Não é de todo desarrazoada a aversão que, mesmo camadas populares, têm pelas democracias cada vez mais burguesas, no sentido da acumulação de poder econômico e político, cada vez menos liberais, no sentido da competitividade e da possibilidade de aprofundamento político-econômico das mudanças. O lobismo
tolhendo a capacidade de o Estado fazer políticas públicas mais estruturais, para que partam mais à esquerda ou mais à centro-esquerda, levando para centro-direita ou para a direita, quando não para a extrema-direita, os respectivos governos, isso desaponta profundamente a população. E aí, com essa fragilidade cognitiva, com esse bombardeamento dos palcos, do caráter hedonista, se a pessoa se vê, por exemplo, nós estamos aqui no YouTube, é você na TV. As redes sociais são mecanismos de hipertrofia do atrofiado. Você vê, a coisa mais banal é ficar colocando coisas do cotidiano mais desprovido de sentido, mais banalizado, para que as pessoas apareçam diante das demais. Repitam slogans com fotos coisificadas diante das demais. Se alguém tem toda a notoriedade voltada para si, esse alguém é uma resultante vetorial desses auspícios hedonistas de aparição, de vaidade, de narcisismo. Não me parece algo esdrúxulo quando eu faço essa análise pluricausal e compreendo esses elementos. Ah, mas o Gustavo Lima não milita. Olha, gente, eu quero trazer para vocês algo que me pareceu sintomático em um dos que apareceu várias vezes, mas uma vez especificamente num debate entre os candidatos e candidatas à prefeitura de São Paulo no ano de 2024. O Pablo Marçal, a gente sabe o grau de violência e truculência que houve na campanha justamente pela sua participação. O Pablo Marçal interpelou o candidato, o adversário Guilherme Boulos, disse o seguinte, perguntou o seguinte: Boulos, você é professor, nunca administrou nada e não é rico, não ganha dinheiro. Eu vi a declaração dos seus bens, pífia. Como é que você quer, sem ter ficado milionário, ser administrador público? Falou isso. Numa época de menos ode ao dinheiro pelo dinheiro, numa época em que o capital não era Deus, numa época em que o hedonismo, a frivolidade, a superficialidade, o materialismo mais crasso e chão, rasteiro, não eram ovacionados da forma que o são hoje, o fato de você ter um professor, que já foi professor de escola pública, um camarada que é filho da classe média alta de São Paulo, 2 professores da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, um camarada que abre mão dos seus privilégios para morar na periferia de São Paulo, para militar no movimento dos trabalhadores sem teto, para ser solidário à causa do sofrimento das pessoas, nós deveríamos ovacionar tudo isso. Uma figura inteligente, bem preparada, conhecendo São Paulo com profundidade, os bairros da periferia, os bairros do centro. Mas não. O Boulos, na sua resposta, não questionou aquilo que o Pablo Marçal considerava válido, porque ele sabe quão decantada está essa visão de riqueza, de prosperidade coisificada, de faça por si mesmo, de seja empreendedor e não trabalhador. Mas esse era o ponto. Quando nós não fazemos essa disputa ideológica de corações e mentes, quando nós não mostramos a farsa desse tipo de ideologia, de prática, nós assistimos aí a cooptação de cada vez mais camadas populares pela lógica do enriquecimento. Farsesco, repito. Então por que o Zelensky, o Gustavo Lima e o Trump são tão esdrúxulos assim, nesse nosso contexto? É a destruição dos parâmetros de leitura, é a destruição dos parâmetros de concentração, é o rebaixamento do vocabulário, da capacidade cognitiva. Vejam, gente, as pessoas têm dificuldade hoje crescente em formar orações subordinadas, em usar o cujo, cuja, tem dificuldade em concatenar logicamente. Por quê? Porque leem menos. Lendo menos, tendo menos concentração, conseguem ter menos mergulho, menos imersão na possibilidade de compreender com profundidade a realidade. E se o bombardeamento não tem antítese, bombardeamento do hedonismo, da atenção que figuras que não deveriam receber nenhuma atenção nossa, se isso não é questionado, o comportamento mimético do ser humano, comportamento de manada,
a inércia social é pesadíssima. Romper com isso demanda instrumentais. E se a educação pública, e mesmo a privada, são sucateadas, como é que a gente questiona tudo isso? Então, ao invés de nós pensarmos por que Trump, Zelensky e Gustavo Lima estão se tornando políticos, quando a gente entende a privatização do espaço público, da política, do conceito a destruição do conceito de sociedade para uma dimensão do conceito de clãs, de privilégio, por que não se tornariam? A política privatizada é o espaço desse tipo de celebridade questionável, desse tipo de engodo. Então, quanto mais se ri, se faz chacota das estruturas políticas, mais esses privatistas fazem política para os seus grupos, para os seus clubes seletos. Perceberam, gente? Essa espetacularização, essa ridicularização, é a ridicularização, na verdade, dos próprios sujeitos que se querem empreendedores, que são explorados, mas que querem ter alguém de quem rir. Estão rindo de si próprios. São eles próprios substituíveis por inteligências artificiais, automações. Eu gostaria de saber se motoristas de aplicativos, se entregadores, entregadoras estão prontos para daqui a 20 anos drones fazerem esse serviço, carros autoguiados fazerem esse serviço. Vai haver muito menos emprego. E aí? Vamos fazer o quê? Percebem? Talvez aí já seja tarde demais. Olha, climaticamente, eu estou aqui no Japão agora, amanhã vai fazer 4 semanas que eu cheguei ao Japão. 4 semanas. Ainda tenho mais 1 semana e meia aqui no país. Não peguei um dia de neve. Eu estou no inverno do hemisfério norte. Até peguei temperaturas abaixo de 0 em alguns locais, em Kawaguchiko, em uma colina na cidade de Nara, ventava bastante e tudo mais. Temperaturas baixas, mas não nevou. Isso é resultado direto do aquecimento global. Agora há pouco eu estava com a foto do Monte Fuji aqui ao fundo. Vocês podem ver as fotos que eu coloquei nas minhas redes sociais ou o vídeo que eu fiz em Kawaguchiko, perto do Monte Fuji. A neve está derretendo. Isso é resultado desse hedonismo, dessa rapina, desse egoísmo, a impossibilidade de frear a destruição ambiental, pela rapina do turbocapitalismo neoliberal. O que essas pessoas substituíveis, a maioria de nós, substituível, fungível, descartável por esse sistema capitalista atual, que a maioria das pessoas quer, é a desconexão completa em relação a parâmetros de futuro e um hedonismo radical agora. Get rich or die trying. Fique rico ou morra tentando. E para isso, pessoas que perfizeram esse caminho começam a ter, não deveriam numa sociedade mais inteligente, mais profunda, mais crítica, mais solidária, não deveriam receber nenhuma atenção, mas recebem. Porque eles congregam, são resultantes vetoriais da frustração socialmente configurada como engodo, como fanatismo do dinheiro, do capital. Perceberam, gente? Então essa é a análise, né? A gente pode achar esdrúxulo. Vejam, no Brasil, depois que uma figura como Jair Bolsonaro foi eleito, como é que a gente pode dizer que o Gustavo Lima não pode ser eleito? Gente, o Bolsonaro, eu já fiz muitos vídeos aqui, ministrei várias aulas sobre o ressentimento como base do bolsonarismo, sobre a dimensão aí da irracionalidade, dos afetos de ressentimento, do salário psicológico. Então vocês podem procurar aqui várias aulas a esse respeito. O Bolsonaro é uma figura que mal consegue concatenar frases de forma escorreita. Não sei se já leu algum livro na vida. Teve oportunidade para estudar. E se pessoas se identificam com ele, com os disparos de racismo, misoginia, homofobia que ele faz, são notórios. Disse que quilombolas podiam ser pesados em arrobas, que é uma unidade de peso para animais. Disse que a própria filha era fruto de fraquejada. Os comentários homofóbicos do Bolsonaro são recorrentes. Quando as pessoas se identificam com isso,
Nós temos aí um cenário de profunda decadência dos valores públicos. Uma dimensão de ódio, de ressentimento, uma dimensão de espaço público sequestrado pelo âmbito privado e um espaço público figadal, de pessoas atomizadas, desesperadas, agoniadas, mas querendo sofregamente ser milionárias. Perceberam, gente? Então não é esdrúxulo, não. O Gustavo Lima, se for candidato, não começou a trilhar essa estrada agora. Tem uma estrada pavimentada antes dele. Ele está pegando carona aí nessa toada. Ninguém nos Estados Unidos acreditava que o Donald Trump fosse ganhar a nomeação no Partido Republicano. Ganhou. Ninguém acreditava que fosse se firmar como candidato. Se firmou. E se firmando, ninguém acreditava que fosse ganhar. Ganhou. Agora se elegeu. O que mais falta para a gente perceber, de forma pluricausal, esse fator de desmoronamento social, político, econômico, ético também? Tá bom, gente? Essa foi aqui mais uma aula ao vivo com Vassoler, para a gente entender aspectos aí de por que Trump, Zelensky, Gustavo Lima estão se tornando políticos. Eu procurei fazer uma análise estrutural para a gente entender, para além da conjuntura, aspectos profundos aí da dor, aquilo que a gente poderia chamar de dor brasileira, né? Eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like aqui no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E também acessem o site, está passando aqui embaixo, www.flavioricardovassoler.com.br. Vocês vão ter acesso às fotos das viagens de Vassoler por várias cidades japonesas, e tem também a coluna ali, Escritos da Ásia do Vassoler, sendo realizada. Tá bom, gente? Então é isso. Fim da mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal. Até